Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio desta semana, vamos abordar a relação entre avós, filhos e netos. Sabemos que há muita coisa boa nessa relação, mas há algo de ruim nela? Então vou bater um papo aqui com Verônica Lima, minha amiga, para entender um pouquinho mais como funciona essa relação. Eu sou avô, tenho as minhas experiências também para falar, mas eu quero ouvir dela, que foi avó aos 38 anos e tem 5 netos. 37? Pronto, já está me corrigindo aqui, ó. 37, isso é coisa de avó. 37 anos, foi avó com 37 anos e tem 5 netos, né? Então vamos conversar agora com Verônica. Verônica, bem-vinda ao nosso podcast Por Trás da Mídia. E aí eu já começo perguntando, o que há de bom nessa relação de avós, filhos e netos? O que há de bom nessa relação? O amor. É um amor diferente. É um amor que você, para conhecer, você tem que ser vó, né? Você tá uma pessoa mais madura, uma pessoa com outra visão da vida, uma pessoa com mais consciência, com mais estabilidade, até assim, emocional. Então, assim, é um amor diferente. Eu costumo falar que é um amor mais profundo que o mar e mais alto do que o próprio céu. Que coisa bonita. Tinha que ser coisa de avó mesmo, diga. Não tem gritaria certo de neto que tire esse amor e que deixe da gente, que faça com que a gente deixe de apreciar essa beleza também que há na relação entre avós e netos, né? E os filhos também, né? Mas diga aí, como é que foi quando você soube que ficaria avó com 37 anos aí? Qual foi a primeira impressão que chegou pra você, assim, né? Foi assim, que massa, serei avó e tal, tô feliz da vida, ou bateu na mesa, chutou o pau da barraca, como é que foi isso aí? Foi, o tempo está passando. Eu estou ficando mais velha, né? Porque aí você percebe que seus filhos cresceram, né? E que uma nova geração está se formando. E que essa nova geração partiu e está partindo da sua família. Então dá aquele clique assim, vou ter um bebê em casa de novo, né? Depois dos filhos estarem todos marmanjos, né? Não tem mais fralda, não tem aquele cheirinho de bebê, né? Não tem mais essas coisas. Então você, tipo assim, você retorna ao início, né? Você lembra né? Eu lembrei de quando eu tive meu filho, de quanto, né, ele era pequeno, do tempo que passou, e que agora esse filho estava tendo o próprio filho dele, né? E que seria a minha neta. Então, assim, como na minha família tem mais homens do que mulheres, então eu torci muito para que fosse uma menina. E meu filho torceu muito para que fosse um menino. Mas as vós sempre têm um desconto com o universo. Então, o universo mandou uma menina, Alice Sofia, né? Quando ela nasceu foi muito bom. E eu lembro que a minha nora não estava... Quando ela estava passando mal, né? Ela foi para uma maternidade pública. E aí ela não teve aquela assistência adequada. E eu lembro que ela ligou para mim aí contando, né? Que ela estava passando mal e tinham mandado ela voltar para casa. E ela chorando, e eu falei, a Supervó vai entrar em ação, né? E você vai ficar bem, minha neta. Então, eu agilizei tudo para que ela fosse, né, assim, atendida em uma maternidade particular. E ela teve a minha netinha. Então, assim, é uma sensação de dupla felicidade, é um duplo amor, sabe? Um amor, assim, que toca bem mesmo dentro da sua alma. E eu acredito que seja pela maturidade, apesar de eu ainda ser relativamente jovem, né, 37 anos, mas como eu já tinha sido mãe, como eu já tinha vivido a experiência de mãe, por mais que eu tivesse 37 anos, mas o que eu vivi era de uma pessoa bem mais velha do que eu. Então, ficou essa experiência. Então, quando eu pude pegar a minha netinha, pude ficar com ela, e aí já mandei filmar, já mandei tirar foto, aí a mãe já ficou meio assim, já rouba a minha filha. Olha a treta. Mas tudo devido a sabe, essa coisa que chega e muda a sua vida, né? Tipo você acordar de novo,
né? Você reviver de novo né? Aquele ser que é a continuação da sua família. E foi assim, é muito bom. Você tinha falado sobre a questão da maturidade, né? Que aí você se percebe que está mais madura quando vem neto, neta e tal, né? O que é que essa maturidade, ela ajuda na relação com os filhos, principalmente, né? E não com os netos agora, ou atrapalha? Tem algo de bom e de ruim nessa questão da maturidade? Porque geralmente a gente, né? Eu também sou fui avô com 38 anos, pertinho aí da sua idade também. E a gente fica achando que sabe de tudo, né? Porque a gente já foi pai, já foi mãe, né? E acaba, às vezes, interferindo nessa relação dos pais com seus filhos, né? E aí eu queria saber se esse excesso de maturidade ou de experiência de vida nossa, se você acha que mais ajuda ou se mais atrapalha nessa relação aí, já que tem os filhos entre a gente e os netos também. Bom, Marcos, eu nunca fiz questão de não ser avó, né? Eu me policio muito para ser vó e não tentar ser mãe dos meus netos. Então, isso ajuda e isso vem da maturidade também. Isso ajuda por quê? Porque eu acredito que, por mais que tenha esse amor, né, esse cuidado, é importante a gente deixar que os filhos vivam, né, o seu papel de pai, para que eles amadureçam também como a gente amadureceu. E eu acredito que ajuda muito. A gente consegue até ter mais diálogos com isso, porque aquela criança, pelo menos comigo foi assim, me aproximou mais dos meus filhos. Até o meu filho do meio, ele falou: mãe, se você tivesse criado a gente assim, você teria sido uma mãe melhor. Ele falou para mim. Aí eu falei para ele: puxa vida, mas é você querer que eu tivesse a mente que eu tenho hoje há 25 anos atrás. Não tem como. Hoje eu sou o resultado de tudo que eu vivi, né? Então, eu acredito, pelo menos comigo, eu tento... o neto, né? Ele é uma chance da gente ser, de fato, o que a gente gostaria de ter sido com os filhos, mas que não foi por maldade. Não foi porque a gente... eu não sou assim. Não, é porque não tinha experiência mesmo. E como eu fui mãe muito cedo, então eu costumo dizer que eu cresci com os meus filhos, né? Então, a gente não tinha como eu ter a mente que eu tenho hoje. Não tinha como eu ser com eles como sou com os meus netos. Porque eu sou hoje o resultado de todo um processo que houve lá atrás. Então, assim, quando eu falo, né, principalmente com o meu neto Pedro, que é o que está sempre mais comigo, que ele faz alguma coisa assim, que a mãe dele não gosta, aí ele corre para mim, eu não passo a mão, né? Eu faço questão de não passar a mão, mas eu faço questão de dizer: olha, você vai contar a história para mim dos dois lados, tá? Por que sua mãe fez isso? E por que, né, que você está nessa? Aí ele fala: deixa para lá, Não traga só sua versão, não, né? Aí ele fala: deixa para lá, vó. Ou, às vezes, assim, ele quer falar algo, aí ele fala para a mãe dele e fala assim: não fala para minha avó. Porque ele sente um pouco, né, de, assim, a vergonha, por causa da relação que é bem mais estreita. Ou como tem casos também, situações que ele fala para mim e só depois ele fala para a mãe dele. Inclusive, Marquinhos, se você me permitir, ele me colocou em uma cocó, meu neto. Vamos traduzir, que agora o podcast, né, tá chique. Agora a gente tá com um canal no YouTube, né? Então o que é cocó aí, para quem aqui não sabe, já que é um linguajar, talvez não seja, né, brasileirão todo aí para todo o país, mas seja mais de cá, né? Ele me colocou em uma tremenda enrascada. Pronto. Ele falou com a mãe dele, chamou a mãe dele e falou que precisava escrever uma carta para uma menina da escola, né? E aí a mãe dele: não, fale para mim que não sei o que. Ele falou, a mãe dele: não vou escrever não, Pedro. Essa carta aí que você... Eu estava na minha casa totalmente inocente, não estou sabendo da conversa que ele teve com a mãe dele. Aí ele subiu, aí falou: vó, eu sou muito coisa com ele. Oi, meu amor, diga o que foi. Ele: pegue esse papel e essa caneta e você vai escrever tudo que eu mandar.
Você me ajuda? Eu falei assim, claro! Eu, né, com aquele coração gigante assim, mas não, O que será que vem aí, né? Uma cartinha para quem? nessa eu não caio mais. Aí a gente foi, né, pro meu quarto, aí eu fiquei lá na minha cama, ele deitou ele. Fulana, que eu não vou dizer o nome, se você... Aí eu já comecei a... Pô, eu prometi fazer um negócio, mas não sabia que era. Não sabia que era uma cocó. Se você não brincar comigo, eu não vou te ajudar quando você precisar, porque você não gosta de mim. Eu fui escrevendo, que eu prometi que eu iria ajudar. E se você não gostar de mim, eu não vou te ajudar, que não sei o quê. Então, aí eu fui escrevendo, aí botou o nome dela. Aí ele falou, agora me devo, que agora eu vou completar a carta. Aí fez um desenho, o rosto dele triste. Me fez botar aí um envelope, assim, e agora? Agora, quando eu for para a escola, eu vou entregar a menina. Eu falei, agora? Então eu fiquei assim, filha, olha o que Pedro fez. Eu falei assim, não, ele falou comigo, eu disse que eu não ia fazer. Ele fez o quê? Foi pedir ajuda à avó. Eu, filha, mas por que você não me falou? Não, ele falou que ia conversar com você, então eu deixei. E, no final das contas, ele levou a carta para a escola. E eu, morrendo de medo, né? Liguei para outra avó dele. Oi, Pedro, realmente vai entregar uma carta. E a gente precisa estar atento como é que essa menina vai receber a carta. E terminou que ele não entregou. E quando eu pude encontrar com ele de novo, eu perguntei ele, avó, eu esqueci, não entreguei não. Eu, ufa, filha, fui salva pelo gomo. Realmente são experiências maravilhosas, assim, né? São únicas, né? E eu acho, Verônica, que assim, quem mais ganha quando a gente se torna avô ou avó são os filhos, não é nem os netos, né? Porque a gente sabe que, né, o Brasil tem milhões de famílias aí passando por dificuldades e quer queira ou quer não, o avô ou a avó acaba ajudando, né? A maior parte desses avós ajuda, seja ou financeiramente, ou, né, todos os sentidos, acaba participando desse crescimento dessa nova família, né? E aí, é bom, é muito bom, mas dói o bolso às vezes, né? Mas assim, eu penso assim, o que é nessa vida que não é gasto? Não tem nada, né? Tudo é gasto. Para você existir, você tem que gastar. Então, O que me preocupa nessa relação, né, eu como avô, é a gente saber até onde a gente pode ir. Porque às vezes a gente acaba não sabendo, né? Depois, pô, será que eu adiantei alguma coisa, passei do limite ali que era uma função do pai ou da mãe naquele momento, sabe? Então, nessa correria nossa do dia a dia, porque nós somos avós jovens, e além do fato de ser avô, avó e tal, você tem outras atividades que você vai fazendo no seu dia a dia, né? Aquela coisa toda, né? E aí você vem, tá, vou fazer isso, né, pro neto, né? Ou a filha me pediu isso aqui que era a função dela, ou o filho me pediu isso aqui que era a função dele, mas a gente acaba fazendo, então me preocupa um pouco essa relação nesse sentido, dos limites, que a gente acaba, às vezes, não observando esse limite e passa ou recua na hora que era para estar mais junto, sabe? Mas é maravilhoso ser avô e avó. só que os meus filhos não tiveram sorte de ter vó perto, né? De ser, assim, para eles o que eu sou para os meus netos. E essa questão do limite, é como eu falei para você lá atrás. Eu não faço questão de ser mãe. Eu quero ser vó. Então, assim, quando meu neto quer alguma... Mas é fácil de saber se você não está sendo mãe ou se não está sendo avó naquele momento? Como é que a gente difere isso? Agora eu estou sendo avó e agora eu não estou sendo mãe. Por quê? Porque se mistura muito, né? Não, mas aí eu... Por exemplo, ele quer algo. Ah, avó, eu quero isso. Já falou com a sua mãe? A sua mãe permitiu? Você deixou a sua mãe a par disso e tal? Sempre faço isso. Ah, precisa tomar banho. Eu não dou banho. A vovó não dá banho, que dá banho é a mãe, né? Tomar café. Eu posso até fazer, mas a mãe tem que chegar junto. Então, assim, eu procuro, como eu falei, é você deixar o filho ser o pai, ser a mãe, para que ele cresça também. Exatamente. Porque a própria criança precisa dessa referência. Exatamente. Né? É tanto que ele, muitas coisas, ele fala para a mãe dele e ele pede para a mãe dele não me falar. Porque ele sabe que eu vou brigar.
né? Ele sabe disso. Então, ele resolve lá as tretas dele com a mãe dele. Não deixa chegar até a mim. E eu acho interessante também, Verônica, né? Retomando aquela ideia da parte financeira, que é o que pesa para boa parte das famílias brasileiras também nessa relação, né? E é um auxílio que é importantíssimo, né? Que os avós dão para os pais, né? Eu também tive esse auxílio, né? Teve uma época que eu e minha esposa estávamos desempregados e era a minha mãe que sustentava, né? Eu, minha esposa e ainda 2 filhas, né, com a pensão que ela recebia e tal, né, mas aquilo, né, eu como pai ia buscar, estudar, correr atrás de um bico, de uma coisa ou outra, para poder mudar essa situação, até que o momento chegou, né, e a avó, minha mãe, ficou feliz da vida porque ela disse, pô, dei minha contribuição nesse momento de dificuldade que meus filhos estavam passando naquele momento, né? E eu acho massa também essa relação da gente enquanto avós novos, porque é um crescimento mesmo, como você falou. A gente cresce com os filhos, né? A gente cresce com os filhos e com os netos também, porque a gente reaprende a amar, sabe? A gente começa a amar de outra forma. É um amor Pronto, diferente, isso aí. né? É um amor diferente do amor dos filhos, né? Um amor mais maduro. Mais maduro, exatamente, né? E minha filha, como eu falei, né, que teve o Adrien com 15 anos, né, foi um choque pra gente de início, né, porque a gente foi inesperado, né, mas coisa de uma semana depois a gente já estava feliz da vida, planejando como é que viria e tal, né? Hoje, amo vocês, viu? Tá lá em Sampa, né, Mirelle, né, Adri, tem mais um netinho lá, que é o Tomás, tá morando em São Paulo já tem mais de 2 anos e tal, né? Tenho os netos todos em volta, né? Me preocupo o tempo todo com eles, ligando, querendo saber e tudo mais. Eu acho isso interessante também nessa relação. É claro que a gente sabe, né, que nem todo mundo é igual, né? E ainda bem. Então tem avós que acabam passando desse limite. É quando não quer ser avó, quer ser a mãe. Isso, exatamente. E às vezes gera conflito. Porque você tira o direito da sua filha de ser mãe, do seu filho de ser pai. E eu não acho justo. Essa coisa que você falou aí do financeiro, minha filha, quando engravidou, ela tinha 16 anos. Iria começar uma faculdade. E eu falei para ela, olha, eu te dou todo o apoio. Agora, a minha cobrança é que você estude. Né? Eu precisava que ela estudasse. Né? Seria importante para a vida dela. E para a vida do filho dela também. E como estudar se você não tem um pai ou uma mãe que possa fazer esse papel financeiro? É tipo assim, é uma troca. Eu, né, considerei uma troca. Eu vou ter esse gasto, mas, em compensação, eu vou estar dando a oportunidade que eu não tive. Né? Eu não tive. E isso me fez me sentir infeliz? Não. Eu me senti feliz por poder fazer isso. E aí, conforme, né, ela ia desenvolvendo a gravidez, a barriga ia crescendo, eu senti que eu fiquei grávida também. Né? E assim, foi um momento maravilhoso, principalmente que eu só tenho ela de menina. Então, assim, eu fiquei grávida também. Então, não foi um sofrimento para mim, né? De forma nenhuma, os gastos que eu tive, que eu tenho, eu faço com tanto amor. É tão, sabe, assim, bom, eu só não gosto, né? Quando eu dou algo e não tem cuidado. Aí eu dou bronca. Falo, ó, não pode. Você tem que ter cuidado, né? Você vai ter que ter cuidado com as suas coisas. Então, eu dou bronca mesmo. Eu não alivio, não. Né? Essa carinha aqui, né? Fica brava também. Mas dizer assim... E como você falou, ainda são pessoas diferentes, mas ainda bem que todo mundo não é igual. Aí você pensa assim, com essa nova sociedade, né? Onde se tem cada vez menos filhos, né? Será que os seus netos, os meus netos, terão chance de ser avós? Terão a chance que a gente tem? Irão conhecer esse amor? E terão essa oportunidade de vivenciar o que a gente está vivenciando. Então, assim, quando você pensa essas coisas, o gasto fica... Não. É secundário, sem dúvida nenhuma. O mais importante é a relação afetiva,
né? Que é o que nos preenche, né? Você saber que tem aquelas carinhas que estão lá esperando, que faz a festa quando te vê, que bota a gente nas cocós deles também lá, né? Figura que cobra, né? Também, porque assim, a gente tá se policiando o tempo todo, né? Porque a gente tem que ser espelho, né? Tem que ser exemplo para eles o tempo todo, né? Porque eles estão observando, eles observam os pais deles, né? E os avós também. E às vezes até faz a comparação. Olha, minha mãe fez isso, olha, minha avó fez isso aqui, né? Deixa eu ver aqui o que é mais importante. Aí a gente tem que se reconhecer, não, mas está errado isso aqui. É bem interessante essa relação. Você lembra uma vez que você falou assim para mim, Verônica, dos seus 5 netos, o que vai ter mais história para contar é Pedro? Você lembra disso? Sabe, o tempo passa e eu percebo que né? Porque é o que eu tenho que está mais próximo de mim. Porque a gente convive muito. Tem uma coisa que Pedro falou e que provocou uma, sabe, emoção intensa em mim, né? Quando o Matos chegou de viagem, quando ele entrou em casa, aí a gente abraçou assim, tudo. Ele pequeno, devia ter uns 2 anos, ele correu para a mãe dele e falou: "A vovó está feliz. A vovó está feliz, mãe." Então, assim, quando a minha filha falou aquilo, eu falei assim, poxa vida, ele é tão pequeno, mas ele consegue captar tantas coisas. Os netos, eles provocam isso na gente. E é o que você falou, eles observam, eles convivem, eles compartilham, mesmo tão assim pequenos. E é tão, tão bom saber que eles percebem e ficam felizes pela gente. Se preocupam também com a gente, né? Nesse final de semana aconteceu uma coisa interessante comigo lá, né? Porque, assim, eu vivo essa coisa de trabalho constante, né? E aí levo o trabalho também para casa. Então, eu estou em casa no final de semana, estou editando, estou escrevendo, estou fazendo alguma coisa. Enfim, é da minha natureza essa proatividade, né? Eu produzo bastante o tempo todo, né? E aí, chegou no sábado, eu editando. Aí, quando chega no domingo, aí, você está fazendo o quê? Eu estou trabalhando agora e tal. Mas, de novo, você não tem folga, não, é? Sentindo falta. Você não tem folga, não, e tal. Eu disse, não, estou terminando aqui, é só um Twitter, né? Alguma coisa aqui, estou fazendo aqui, já vou terminar e tal, né? Porque tem as redes sociais para alimentar, né? E é tudo a gente que faz, né? Então, empreender não é fácil no Brasil, né? Porque você tem, né? A gente escreve, grava, edita, vai fazendo, é um ritmo, né? O tempo todo, e eles olham. Né? E aí, às vezes, eu paro assim e digo, não, eu estou fazendo isso agora, mas eu não quero que você faça, não. Eu quero que sua vida tenha uma qualidade melhor do que a minha no futuro, viu? E estou fazendo isso, inclusive, por você também. Sim, né? Mas é interessante essa afetividade. E eu acho que, apesar da lei ela nos favorecer, né, a questão da adoção, a gente pode adotar neto caso os pais queiram, permitam que a gente adote oficialmente, né, já é uma adoção constante, né, porque a gente se doa o tempo todo de todas as formas. Isso é só formalizar algo que já existe. Que já existe. É como o tal do semipresidencialismo agora que estão querendo, né? É só para oficializar o Centrão no Brasil, né? Porque o Centrão é que decide tudo aí, né? É o tal do toma lá da cá para poder ir de acordo com o que quer com quem está na chefia do executivo, né? A mesma coisa é a gente, né? Então, a gente já adotou todo mundo, os filhos, os netos. Uma adoção eterna. No combo o tempo todo, e roda e vira, você recebe uma mensagem, olha, tá acontecendo isso, olha, não tô legal, né? Discutir com o marido ou com a esposa, né? Não sei o quê, tá doente, vem aqui, passa o dinheiro do Uber. Olha o dinheiro do Uber para levar no médico, pode vir me pegar agora. Então, enfim, é nessa corrida de louco. E eu que tenho muitos filhos, né? Então, você imagina como é que não é essa coisa de resolver. Mas é maravilhoso no final de tudo, né? A gente gosta muito. A gente tá chegando no finalzinho do nosso papo e eu queria primeiro agradecer a sua participação, papo. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa aí sobre essa relação tão prazerosa e amorosa que é a relação dos pais, avós, os filhos e tal. E queria saber se tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar sobre essa relação de avós aí com os netos. O que eu posso dizer é que quem for vó e tiver essa oportunidade de estar junto, ser vó, não ser mãe, ser vó, aproveite. Aproveite, porque, no fundo, o que a gente leva dessa vida, né, é o que a gente vive, são as relações. Né? E eu quero aproveitar, sim, porque é claro e evidente que eu guardarei esse vídeo para os meus netinhos. E eu quero dizer assim, entendeu? Assim, Alice,
o meu docinho de coco. Olhe para ela, olhe para essa câmera aqui. Alice Sofia, o meu docinho de coco. Pedro Moreno de Vó. Miguel, o meu modelo, porque ele é belíssimo. José, ai, vai ser um moreno tão alto e vai me pegar no colo quando eu tiver velhinha. E Heitor, ai, que parece um estrangeiro de tão lindo. Eu quero dizer que eu amo vocês e obrigado, né, por ter me escolhido como vó. E eu vou estar sempre com vocês, mesmo quando não estiver mais aqui. Eu estarei sempre com vocês e eu amo demais cada vidinha que vocês é para mim. Obrigada por cada um de vocês existir. Vovó ama muitão. Eita, declaração linda nesse Dia dos Avós aí, né? O programa está sendo publicado hoje, dia 26 de julho, então, bela homenagem, parabéns. Esse é o podcast Por Trás da Mídia, é uma ação de empreendedorismo nossa, né? Então, eu, Marco Vieira, a Digna Torres e o Tiago Paulino estamos empreendendo com esse podcast há um ano. Acabamos de fazer um aniversário, obrigado, acabamos de fazer um ano agora, né? Esse é o 52º episódio e a gente precisa daquela colaboração, né? Curtam, assistam o episódio, compartilhem. Se você pode fazer a assinatura do podcast, por favor, nos ajude. A partir de R$10 é a assinatura mensal do podcast. Para você que nos ouve lá pelo Spotify e também pelas demais plataformas de áudio, né, ainda teremos o fato e o fake da semana, né? Então, o fato é aquele acontecimento que a gente considera importante durante a semana, que a gente aprofunda um pouquinho mais, e esse dessa semana vai ser massa, vai estar lá também. E o fake da semana é aquela resenha que a gente não necessariamente é um fake, mas é aquela resenha que a gente pega lá para poder fazer uma abordagem, um comentário sobre aquele fato político, enfim, que aconteceu na sociedade. Então, essa foi mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. A gente espera você na próxima semana. Tchau, tchau.